então inscreva-se aqui no canal. Aqui, ó, a gente é contra todas as guerras, mas há de se falar a verdade que você não vai escutar na Globo, você não vai escutar na Record, nem na SBT, muito menos na Jovem Pan, que é a verdade de que os Estados Unidos pressionaram para que essa guerra ocorresse e eles fizeram de tudo para que a Rússia invadisse a Ucrânia. Ó, vamos falar disso agora, ó. Em 2008, o então embaixador da Rússia na Ucrânia, ele enviou uma carta muito longa, que tem 12 itens. Nesses 12 itens, ele lista o que poderia acontecer se a Ucrânia e a Geórgia entrassem na OTAN. Vamos lembrar uma coisa, pouco depois dessa carta, a Geórgia tentou entrar na OTAN. Eles fizeram uma requisição para ser membro da OTAN, tanto a Geórgia, a Ucrânia falou que tinha interesse, mas não fez a requisição, a Geórgia fez, e o que aconteceu? Houve uma guerra de 5 dias na Geórgia, 5 dias apenas. Em 5 dias, a Rússia tomou a Geórgia e colocou ali um governo pró-Rússia, para que a Geórgia não entrasse na OTAN. A Geórgia faz fronteira com a Rússia. E aí tem alguns países que fazem fronteira com a Rússia, que a Rússia não quer que entrem na OTAN e quer que esses países sejam sempre neutros, que são a Finlândia tem 1.300 quilômetros, se não me engano, de fronteira com a Rússia, é lá no norte, perto de São Petersburgo. Tem a Geórgia, que fica perto ali da Finlândia, abaixo, e mais ao sul, mais perto de Moscou, a Ucrânia. Aí o que acontece? A Rússia simplesmente exige que esses países se tornem neutros, aí eles formam um escudo, junto com a Bielorrússia, que tem um governo, uma ditadura ali que é próxima ao Putin, e aí eles formam um escudo para a OTAN não chegar perto da fronteira com a Rússia, para não poder ter uma invasão, não poder bombas chegarem de lá para a Rússia e tudo mais. Aí o que acontece? Desde que a OTAN existe, e a OTAN é uma aliança militar que é chefiada, aí pode ter gente falando, não, Thiago, todos são iguais na OTAN. Não são, é chefiada pelos Estados Unidos. É chefiada pelos Estados Unidos, desde que a OTAN existe, desde que acabou a Guerra Fria em 1991, a OTAN começou a acoplar mais países e a chegar perto da Rússia. Acoplaram vários países que faziam parte da União Soviética, e aí esses países começaram a fazer parte da OTAN. E aí, depois dessa carta, os Estados Unidos resolveram trabalhar para que acontecesse o que eles queriam, que era o quê? A Ucrânia entrar na OTAN e a Rússia invadir militarmente a Ucrânia. Olha só. Primeiro fizeram com a Geórgia, viram, opa, deu ruim, a Rússia em 5 dias tomou a Geórgia. Ok. Aí foram passando os anos, os Estados Unidos, a especialidade deles é impor golpes de Estado em outros países. Inclusive, tem uma frase do Elon Musk. Eu vi gente de esquerda aplaudindo o Elon Musk anteontem, porque ele colocou um dos satélites dele à disposição da Ucrânia para que a internet não caia na Ucrânia. O Elon Musk, em 2019, teve um golpe de Estado na Bolívia, morreram mais de 500 pessoas inocentes. E esse golpe de Estado na Bolívia foi por causa do lítio. Lítio é usado para fazer baterias. O Elon Musk tem a Tesla, que tem bateria, são carros a bateria, carros elétricos. E aí o que acontece? O Elon Musk tweetou, ele falou, daremos golpes de Estado em quem nós quisermos e ninguém vai me deter. Ele anuncia em rede nacional, uma rede mundial de computadores, no Twitter, numa rede social, para todo mundo ver que ele ajudou a financiar o golpe de Estado. Não ele e o governo norte-americano. Aí, olha só, para tentar roubar lá o lítio da Bolívia, roubar as riquezas da Bolívia. Impuseram um golpe de Estado aqui no Brasil em 64 e depois outro em 2016 e todo mundo sabe que isso foi dos Estados Unidos, todo mundo sabe que o Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos em 2009, eu já falei isso aqui em vários vídeos. Todo mundo sabe que o Deltan Dallagnol tinha ligações com o governo norte-americano, ele se encontrou com agentes do FBI, ele trouxe agentes do FBI para o Brasil ilegalmente, que os Estados Unidos tiveram a mão no golpe de Estado. E vamos lembrar, toda a mídia brasileira é subserviente aos Estados Unidos porque é subserviente a quem tem grana. E aí, a mídia brasileira embarcou naquilo e deram um golpe de Estado no Brasil. E nisso, os Estados Unidos são especialistas, fizeram mais de 100 golpes de Estado nos últimos 50 anos em diversos países. Até em países que você jamais escutou falar, lá teve golpe de Estado. Até em, país da Ásia, lá em Indonésia, teve golpe de Estado lá. Não sei o que, lá no meio da África teve golpe de Estado lá. No Quênia teve, na Nigéria teve, em Honduras foram 8 golpes de Estado financiados pelos Estados Unidos. No Haiti, estão tentando agora na Venezuela de todo jeito e não estão conseguindo, mas eles fazem isso. Aí o que aconteceu? Com toda essa experiência em impor golpes de Estado, o então embaixador dos Estados Unidos na Rússia listou, se a Ucrânia estiver próxima de entrar na OTAN, a Rússia vê isso como um grande perigo à segurança da Rússia. A Rússia entende que a Ucrânia na OTAN, a Ucrânia vai usar armas que foram doadas pela própria Rússia. A Rússia e a Ucrânia tinham uma aliança de cooperação militar. Várias fábricas de tanques, de aviões e principalmente de peças de equipamentos de guerra da Rússia
estavam instaladas na Ucrânia, sabia disso? Em 2008. Então a Rússia entendia como uma enorme ameaça porque a Ucrânia tem essa tecnologia, eles já têm as fábricas. Por mais que a Rússia nos últimos anos tenha movido muitas dessas fábricas de volta para a Rússia, os ucranianos têm conhecimento a muita tecnologia da Rússia. Então a entrada deles na OTAN significaria o quê? Que a Ucrânia faria parte de uma aliança militar junto dos Estados Unidos e trocaria informações confidenciais que a Rússia forneceu para a Ucrânia quando elas tinham aliança. Mais do que isso, boa parte do arsenal militar da Ucrânia foi doado pela própria Rússia. Então, na carta, o embaixador diz para o governo norte-americano, os russos entendem que é uma ameaça muito grande à segurança da Rússia se a Ucrânia entrasse na OTAN. A carta fala de Geórgia e Ucrânia, porém, praticamente foca inteira na Ucrânia, porque a Geórgia não era um perigo tão grande para a Rússia. E aí depois eles falam, olha, pelo fato da Ucrânia e da Rússia serem países irmãos, há também um fator emocional ali. Isso, e aí, palavras do embaixador norte-americano em 2008, isso pega nos nervos dos russos. Aí eles citam, gente que está no governo russo até hoje, Lavrov, Peskov, falando que eles ficam desesperados só de pensar na ideia de que a Ucrânia pode entrar na OTAN, porque isso significaria que os Estados Unidos estariam na fronteira da Rússia. Quem diz isso não sou eu, embaixador dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Os Estados Unidos começam a financiar, em 2009, quando assume Obama, começam a financiar grupos neonazistas. Olha só, os Estados Unidos são os maiores amigos dos nazistas quando é para servir a eles. Aí eles começam a financiar grupos neonazistas e começam a investir milhões e milhões e milhões de dólares para esses grupos, para essas células neonazistas na Ucrânia. E aí, e não é apenas na Ucrânia, em toda a Europa, na Polônia tá cheio de célula neonazista. Aí você até pensa, caramba, Thiago, a Polônia foi completamente destruída pelo nazismo e tem célula neonazista lá? Morei na Polônia por 4 anos e eu vou te falar, tem. E o que tem de neonazista na Polônia, você vai ficar surpreso ou surpresa. Inclusive, todo dia 11 de novembro lá na Polônia, dia da independência deles, tem sempre na cidade que eu morava uma passeata neonazista. Aí, nos últimos 3, 4 anos, a prefeitura resolveu descer o pau lá nos nazistas. Todo 11 de novembro tinha briga, tinha quebra-pau, tudo mais, porque os nazistas queriam fazer sua passeata. Eles distribuíam flyers, né, panfleto, e no panfleto tinha símbolo nazista, que são nazistas os caras, na Polônia. Agora imagina na Ucrânia, que nem foi tão destruída na Segunda Guerra como a Polônia, que foi o lugar mais destruído. Aí começaram a financiar essas células neonazistas cada vez mais e mais e mais. Entre elas tem o Batalhão de Azov, que é praticamente um exército que ajudou a impor um golpe de Estado. A Ucrânia até então tinha um governo que era aliado da Rússia, mas que também conversava com os Estados Unidos. Ficava lá e cá, um governo que ficava dos dois lados. Derrubaram o governo. Aí o que aconteceu? Derrubaram o governo, entrou um governo neonazista. Peguem as fotos, o governo é nazista. E aí o governo nazista incorporou a Guarda Nacional ucraniana. A Guarda Nacional nesses países é como se fosse algo acima da Polícia Federal. Então imagina aí, Guarda Nacional. Aí eles incorporaram, porque eles são militares, a Polícia Federal na maioria dos países não são militares, nem no Brasil são. E aí já a Guarda Nacional é. E aí eles incorporaram o Batalhão de Azov, incorporaram várias células neonazistas dentro do exército ucraniano. Tem uma coisa que eu morei na Polônia, eu fui para a Ucrânia várias vezes, que eu vou te falar. A maioria dos militares nesses países são neonazistas. O cara, quando ele é muito neonazista, a primeira coisa que ele quer é entrar no exército. Ele quer entrar no exército para matar, para lutar contra todo mundo e tudo mais. A primeira coisa. Eu conheci militares na Polônia em 2013, que tinham servido no Afeganistão e que eram pessoas excelentes. E não eram neonazistas. Mas eu falei disso com eles, porque na época eu ainda não sabia que tinha muito neonazismo na Europa, mas falei com eles e falou, tem muita gente racista, não sei o que. Eles não usavam ainda o termo nazista, nem eu usava. Ela falou, tem muito racista no exército, realmente lá é difícil. Os militares que eu conheci na Polônia em 2013, gente muito legal. Tá, esses eram. Eles falaram, tá cada vez mais. E aí foram incorporando neonazistas nos militares desses lugares todos. Quando teve a guerra na Crimeia, em 2014, 2015, o que aconteceu? Muitos poloneses começaram a entrar no exército, esses neonazistas, porque eles queriam que a Polônia interferisse lá na guerra, só que a Polônia não interferiu. E muitos ucranianos, células neonazistas, foram lutar lá contra os russos na Crimeia. É isso, ó, quem gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, vamos continuar indo pra cima deles, porque a gente tem que abrir a mente da população para que eles vejam a verdade, porque você ligar lá na Globo News, você vai ver o Guga Chakra chorando e mentindo, e olha, meu Deus do céu, não vou nem falar nada que depois eles me processam e tal, então já falei tudo aqui, falou.